Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre jurisprudência em tese do STJ, edição 281. O tema é Direito Penal e Processo Penal em Ambiente Digital, terceira edição, acerca desse tema. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ou na sua rede social preferida, naquele grupo de WhatsApp. Tudo isso fortalece demais e também deixa aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. Tese 1. É importante a prova técnica para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do ECA, especialmente aqueles que envolvem o compartilhamento de material digital. Então, basicamente, temos aqui, os crimes do artigo 241-A e 241-B do ECA. Ambos tratam sobre pornografia infantil, mas no caso do artigo 241-A, as condutas são oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar, divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informático telemático, fotografia, vídeo ou outro registro aí que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Tem uma pena aqui de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Já o 241-B, ele tem as condutas de adquirir, possuir, armazenar por qualquer meio, fotografia ou vídeo, ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena aqui é 1 a 4 anos, então é um pouco menor a pena, né? Aqui é a conduta mais relacionada com simplesmente armazenar. Já o 241-A, que é mais grave, ele tem uma relação com disponibilizar, oferecer, trocar. Então aqui você bota para frente, esse tipo de conteúdo. E aí, basicamente, a questão aqui é saber se a denúncia por esses crimes digitais pode seguir com base só em print de mensagem, sem perícia no dispositivo eletrônico e sem quebra de sigilo telemático. E no caso concreto, o juiz ele trancou a ação penal por falta de justa causa e essa decisão acabou sendo confirmada. Por quê? Porque os prints ali, isoladamente, eles não asseguravam a autenticidade, integridade, nem origem e autoria. Não houve perícia. Não houve quebra de sigilo telemático. Não houve nenhum suporte técnico mínimo para caracterizar a justa causa. Então, a prova técnica aqui não foi considerada idônea, porque houve aqui uma quebra da cadeia de custódia no ambiente digital, beleza? Então, seria sim necessária a perícia técnica para garantir efetivamente a autenticidade, integridade, origem e autoria. Então, tese 1, é importante a prova técnica para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 241-A e B do ECA, especialmente aqueles que envolvem compartilhamento de material digital. Seguindo em frente, tese 2, na hipótese de violência e vulnerabilidade digital de crianças e adolescentes, a indicação de URL da hashtag é instrumento tecnicamente adequado para acionar a atuação exigida das plataformas digitais, de forma a possibilitar a remoção de conteúdos ilícitos e assegurar a proteção integral e a tutela dos direitos fundamentais dos envolvidos. Então, gente, imagina a situação em que foi cometido um crime digital contra crianças e adolescentes e há uma notificação da rede social para retirar esse conteúdo, lembrando que a interpretação que o STF deu, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, é a de que não é necessária mais ordem judicial específica quando envolve crime, né? E, inclusive, agora é bem residual essa aplicação do artigo 19, que exigia a ordem judicial específica para a remoção. Então,
só para que fique claro essa questão. Mas, gente, temos que lembrar que quando se requer que um determinado conteúdo seja disponibilizado, é ônus da pessoa trazer ali, não é, a URL, né, o link daquela publicação, para que ele seja efetivamente individualizado e localizado pelo provedor de aplicação da internet. Não é isso? Agora imagina, por exemplo, uma situação em que diversas pessoas, milhares de pessoas, centenas, enfim, realizaram publicações diversas e aí acaba sendo inviável trazer o link específico, a URL específica de cada uma dessas publicações. E aí, por conta disso, na hora de notificar o provedor de aplicação, forneceu-se o link da hashtag que agregava diversas publicações. É possível dessa forma? É sim possível dessa forma, beleza? Então, a URL, né, o link da hashtag, é um instrumento tecnicamente adequado para acionar, sim, essa atuação do provedor de aplicação. Então, como é que ficou a tese 2? Na hipótese de violência e vulnerabilidade digital de crianças e adolescentes, a indicação de URLs das hashtags é instrumento tecnicamente adequado para acionar a atuação exigida das plataformas digitais, de forma a possibilitar a remoção de conteúdos ilícitos e assegurar a proteção integral e a tutela dos direitos fundamentais envolvidos. Seguindo em frente, tese 3, para a integralidade e a auditabilidade da prova digital, é necessária a preservação da cadeia de custódia e a possibilidade de exame técnico independente, o que pode incluir a utilização de certificadores específicos como o algoritmo hash, em observância ao princípio da mesma idade. Então aqui nós já tratamos bastante disso lá na tese 1, né? Tem que ter cadeia de custódia também no ambiente digital. E aí, gente, lembrando que a cadeia de custódia tem por objetivo dar aplicação ao princípio da mesma idade. O que é o princípio da mesma idade? É o princípio que busca garantir que aquela prova que foi captada lá naquele primeiro momento é a mesma prova que está aqui no momento em que o processo vai ser julgado. Mesma idade, né? Mesma prova, e para isso é necessário seguir o rigor técnico, desde a coleta, né? Desde o isolamento do local do crime, se for um crime físico, mas enfim, desde os primeiros momentos até o momento em que essa prova vai ser analisada judicialmente. Beleza? Então, na cadeia de custódia, quando nós falamos de prova digital, é necessário que haja um exame técnico independente e ele pode e é até muito recomendável que ele inclua a utilização de certificadores específicos. O mais conhecido é talvez o tal do algoritmo hash, que é um algoritmo que é individual para cada arquivo e que é bem interessante porque se você mudar uma vírgula, por exemplo, em um texto de milhares de palavras, essa única vírgula vai fazer com que esse arquivo tenha um código hash que é completamente diferente. Então você já sabe que aquele arquivo teve alguma modificação, ele não corresponde ao arquivo que foi inicialmente colhido, beleza? Então, como é que ficou a tese 3? Para a integridade e auditabilidade da prova digital, é necessária a preservação da cadeia de custódia e a possibilidade de exame técnico independente, o que pode incluir utilização de certificadores específicos como o algoritmo hash em observância ao princípio da mesma idade. Tese 4, eu vou fazer só a leitura, tá? Porque, na verdade, já foi completamente explicada aqui na tese 3 e na tese 1. Então, vai ficar bem repetitivo. Deveria até ter feito análise conjunta. Então, tese 4, se houver dúvida razoável sobre a integridade e a autenticidade da prova digital, é necessária a realização de exame pericial para assegurar a confiabilidade do material e o exercício do contraditório. Tese 5. A decisão judicial que autoriza a quebra de sigilo de dados de conexão atende aos requisitos legais quando apresenta fundados indícios, justificativa motivada da utilidade dos registros para investigação ou instrução e delimitação temporal do período ao qual se referem os registros.
Então aqui nós tratamos de quais são os requisitos para que uma decisão judicial quebre um sigilo de dados de conexão. E aí a tese nos conta quais são. Tem que ter fundados indícios, justificativa motivada da utilidade para a investigação ou instrução e delimitação temporal do período ao qual se referem os registros. E aqui o ponto fundamental é distinguir o que é uma interceptação de comunicação do que é a quebra de dados estáticos. Tá? Aqui, gente, nós estamos tratando de quebra de sigilo de dados de conexão, então são dados estáticos. Aqui é bem diferente lá daquela situação, por exemplo, de uma interceptação telefônica, que aí vai seguir o rigor da lei da interceptação telefônica. Aqui não, aqui nós tratamos de algo que está relacionado com dados de conexão, não é dados estáticos, aquele dado que já existe. E os requisitos aqui são muito menos difíceis, né? Muito menos complexos do que de uma interceptação telefônica. Aqui a gente vai olhar o Marco Civil da Internet, artigo 22 e 23. Professor, e para que servem esses dados de conexão? Muitas vezes para fazer geolocalização reversa. Então, através desses dados de conexão, é possível verificar da onde é que esse conteúdo foi produzido. E aí, gente, não é possível também, não é? Obviamente, que haja uma quebra ampla e restrita de dados de conexão, de pessoas diversas por um tempo não determinado. Então, só é necessário, pelo menos, que haja ali uma identificação de área delimitada, de pessoas atingidas, de período de tempo, não é? Para que, de fato, haja uma justa causa para a obtenção desses registros. Então, como é que ficou a tese 5? A decisão judicial que autoriza a quebra de sigilo de dados de conexão atende aos requisitos legais quando apresenta fundados indícios, justificativa motivada da utilidade dos registros para a investigação ou instrução e delimitação temporal do período ao qual se referem os registros. Antes de seguir em frente, gente, eu vou fazer aquele convite bem especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, nosso clube de membros, que dá acesso a todos os nossos materiais e também a mais de 100 planos de leitura. São planos focados em carreiras e também planos focados em editais específicos, tudo por um valor único, material semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento com vocês. Então vem fazer parte, eu te aguardo, com certeza vai ser um grande diferencial nos teus estudos e o valor é super acessível. Vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um grande diferencial também na sua prova de títulos. Seguindo em frente, vamos para a tese 6. Os dados cadastrais armazenados nos bancos de dados dos provedores possuem caráter objetivo. Assim, o acesso direto pelos órgãos de investigação, sem prévia autorização judicial, não viola a garantia constitucional da proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Então aqui imagina, por exemplo, que o Ministério Público requisite diretamente de uma operadora telefônica dados cadastrais do investigado, como, por exemplo, endereço, nome completo, nome dos pais. Gente, para que o Ministério Público, por exemplo, requisite esse tipo de dado né, constante em cadastro, é necessário ordem judicial? Não é necessário, tá? Então é possível sim esse tipo de requisição sem a necessidade de ordem judicial prévia. E aí eu quero que vocês se atentem a algumas questões, tá? Primeiro, a autorização legal para isso, onde tem lá, por exemplo, na Lei 12.850 de 2013, tem também lá na Lei 9.613 de 98, o STF já decidiu na DI 4906 que essa requisição é válida e, além disso, devemos lembrar que quando estamos falando de uma investigação criminal, não se aplica a LGPD por expressa previsão na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não se aplica a LGPD, beleza? Então, tese 6, os dados cadastrais armazenados nos bancos de dados de provedores possuem caráter objetivo, assim, o acesso direto pelos órgãos de investigação
sem prévia autorização judicial, não viola a garantia constitucional de proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Seguindo em frente, vamos analisar conjuntamente agora as teses 7, 8, 9 e 10. Vou fazer primeiro a leitura de todas elas e logo depois eu vou lendo uma a uma conforme eu for explicando, beleza? Tese 7. A quebra de sigilo de dados estáticos de conexão não configura interceptação telefônica, por isso não está regulada pela Lei 9296 de 96, mas sim pelo Marco Civil da Internet, que disciplina o acesso a dados já armazenados. 8. A quebra de sigilo de dados de conexão, quando devidamente fundamentada e temporalmente delimitada, constitui medida proporcional para a investigação de crimes praticados por meio eletrônico, especialmente quando destinada a identificar a real autoria dos delitos perpetrados com o uso de conta ou linha telefônica clonada. Tese 9. A determinação judicial para a quebra de sigilo de dados informáticos estáticos, no caso registros, relacionados à identificação de usuários que operam em determinada área geográfica e período de tempo com fundamentação suficiente, não se mostra desproporcional nem ofende a proteção constitucional à privacidade e à intimidade. Tese 10. Não é possível a quebra de sigilos de dados informáticos estáticos, registros de geolocalização, nos casos em que haja possibilidade de violação da intimidade e da vida privada de pessoas não diretamente relacionadas à investigação criminal. Gente, praticamente tudo aqui já foi comentado lá nas teses 5 e 6, especialmente lá na tese 5, né? Primeiro ponto aqui de todos é a diferença entre o que é uma interceptação telefônica, que aí vai ser algo bem mais gravoso, regulamentado lá na Lei 9296 de 96, e o que é um mero acesso a dados de conexão, dados estáticos, e aí sim nós temos uma regulação pelo Marco Civil da Internet. Então, o primeiro ponto é esse, né? Acesso a dado estático de conexão não é interceptação telefônica, já conversamos muito sobre isso. Então, tese 7, a quebra de sigilo de dados estáticos de conexão não configura interceptação telefônica e, por isso, não está regulada pela Lei 9296 de 96, mas sim pelo Marco Civil da Internet, que disciplina o acesso a dados já armazenados. Segundo ponto, gente, quando se fala de quebra de sigilo de conexão, também já tratamos sobre isso, tem que ter pelo menos uma limitação, né? O pedido tem que ser razoável. Então, você vai, por exemplo, pedir uma quebra de dados de conexão provenientes de um aparelho celular específico ou de aparelhos de pessoas específicos em uma área específica ou em um determinado período de tempo, tá? E aqui simplesmente se avança na tese para dizer que é um mecanismo muito importante, especialmente em casos de crimes cometidos com linha clonada. E aí muitas vezes esses dados de conexão acabam sendo muito importantes para definir a localização de onde foi praticado aquele referido crime e assim identificar quem são os reais autores. Então, tese 8, a quebra de sigilo de dados de conexão, quando devidamente fundamentada e temporalmente delimitada, constitui medida proporcional para a investigação de crimes praticados por meio eletrônico, especialmente quando destinada a identificar a real autoria dos delitos perpetrados com o uso de conta ou linha telefônica clonada. Já a tese 9 e a 10 trazem situações relacionadas com o pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos, né, dados estáticos, no caso, registro de conexão, em uma área geográfica específica por um determinado período de tempo. Isso é possível? Em tese, sim, tá? Em tese é possível. A tese 9 trata dessa situação que é possível. Mas, gente, muito cuidado, porque a tese 10 já vai tratar de uma situação em que não é possível, que é quando? Quando não houver uma delimitação suficiente e esse registro acabe tendo a potencialidade
de violar a intimidade e vida privada de pessoas que não estão relacionadas com a investigação criminal. Aí tem que ter muito cuidado, né? Mas, em tese, se houver um pedido que é delimitado geograficamente, em um tempo delimitado, se mostra que é algo proporcional, perfeito, não ofende, não é, a proteção constitucional à vida privada e à intimidade, é possível sim essa quebra de sigilo nesses termos. Então, como é que ficaram? Tese 9 e 10. 9. A determinação judicial de quebra de sigilo de dados informáticos estáticos relacionados à identificação de usuários que operam em determinada área geográfica e período de tempo, com fundamentação suficiente, não se mostra desproporcional, nem ofende a proteção constitucional à privacidade e à intimidade. Tese 10. Não é possível a quebra de sigilo de dados informáticos, registros de geolocalização, nos casos em que haja a possibilidade de violação da intimidade e da vida privada de pessoas não relacionadas à investigação criminal. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Então, se você gostou, já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo, na sua rede social preferida ou naquele grupo de WhatsApp. Tudo isso fortalece demais e não deixa também de dar aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, porque também ajuda muito. Então, por hoje foi isso. Até a próxima.